Boa noite, pessoal, meus queridos amigos do Instagram, do Periscope e do Facebook. É uma honra rever vocês. Estava com saudade das nossas lives. Com certeza a live de hoje será bem produtiva. Convidem os amigos de vocês, compartilhem essa transmissão, porque o assunto é instigante e já caiu em várias provas, inclusive na prova de delegado de polícia lá do Pará. Tema: a Lei Maria da Penha e o transexual ou a transexual. Afinal de contas, a Lei Maria da Penha, ela se aplica ou não aos transexuais? Essa é a matéria que nós vamos estudar hoje. É uma mini aula que eu preparei para vocês, com bastante informações, gratuita, portanto, aproveitem. Como que vai funcionar? Como que eu separei para vocês? Nesse primeiro momento, eu vou explicar o meu caso concreto, que caiu no meu plantão. Vou passar alguns detalhes dessa ocorrência e no segundo momento, no segundo bloco, eu vou passar para vocês informações relacionadas à lei, à doutrina e à jurisprudência. Assim fica bem completa a nossa live. Por isso que é importante vocês anotarem. Peguem aí rapidinho a caneta, o papel e façam anotações. Vamos lá então. Como que tudo começou? Estava eu lá no meu plantão há uns 7 dias, mais ou menos, e apareceu na delegacia uma transexual. Um homem que se identifica com o gênero feminino. Essa pessoa, ela não fez cirurgia de mudança de sexo e também não alterou a identidade dela. Ou seja, lá no registro dela consta ainda um nome masculino e o sexo masculino também. Pois bem, essa pessoa conversou comigo e passou a relatar que ela estava sofrendo violência por parte do companheiro dela. Falou que foi agredida, falou que estava sendo ameaçada, que o companheiro não aceitava a separação e começou a explicar a situação dela. Ela contou que desde a infância ela começou a se sentir estranha. Ela disse que desde tenra idade ela já se identificava com o sexo oposto. Ou seja, ela nasceu homem, mas desde criancinha ela já se sentia mulher. Ela gostava de brincadeiras de meninas, ela gostava de roupas femininas. E a partir desse momento, passada a infância, passada a adolescência, ela começou a sofrer uma série de constrangimentos, uma série de preconceitos em razão dessa divergência entre o que ela sentia e a forma que ela havia nascido. Pois bem, só uma pausa aqui para comemorar com vocês. Apareceu aqui para mim o aviso: vídeos ao vivo mais relevantes. Então, obrigado pessoal do Instagram pelo carinho e pelo prestígio. Muito bem. Ela reclamou do preconceito, que começou na infância, foi se arrastando para a adolescência, na fase adulta também, as pessoas criticando ela, as pessoas não entendendo ela, e tudo isso deixa ela muito abalada. Muito bem. Pessoal, o preconceito em relação a esse tema, sem dúvida, existe. Muito preconceito, bastante discriminação, principalmente nas áreas que são dominadas por homens, polícias, forças armadas. Nessas áreas é muito difícil a aceitação do transexual. A ausência de conhecimento
gera ignorância. As pessoas maltratam o transexual, não respeitam seus direitos. Isso é um quadro lamentável. Por isso que a gente precisa analisar o tema e entender a matéria antes de opinar. Essa visão nossa, essa visão individualista, essa visão egoísta contribui para as nossas mazelas. Nós precisamos entender que quando o direito de alguém é violado, nós todos somos as vítimas. Se os direitos fundamentais têm como destinatários todas as pessoas, quando alguém tem o seu direito desrespeitado, nós todos somos vítimas. Porque nós podemos ser as próximas vítimas. Se alguém é roubado, se alguém tem a sua liberdade desrespeitada, amanhã pode ser eu, pode ser você. Por isso que é fundamental ter essa análise global. Mexeu com um, mexeu com todos. Somos todos seres humanos. A partir do momento que a sociedade conseguir desenvolver essa visão global, o mundo vai ser muito mais feliz e justo. Em razão de tudo isso, ao ouvir o relato da transexual, eu tive a ideia de fazer a ocorrência e cadastrar no boletim de ocorrência a natureza de violência doméstica. Violência doméstica contra a mulher. Lei Maria da Penha. Apareceu lá no topo do boletim de ocorrência. E eu pensei comigo, eu tenho que ir além. Essa pessoa está precisando do Estado. Esse ser humano precisa do auxílio da lei. E o que eu fiz? Decidi encaminhar para o Poder Judiciário uma manifestação, uma peça solicitando medidas protetivas para essa transexual. Eu sabia que seria difícil conseguir êxito. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa matéria ela está rodeada de discriminação. Ela está rodeada de polêmica. Não há previsão expressa na lei, não há ainda uma posição uniforme nos tribunais, então a chance de obter êxito era pequena. Mas mesmo assim, fui lá, sentei, fiz a minha peça de 10 laudas e mandei para o Poder Judiciário. E fiquei aguardando o resultado. Quando eu fui lá no fórum conferir, o Ministério Público foi favorável à concessão e o juiz acolheu o pleito, pessoal. Fiquei super feliz, foi um dos dias mais felizes na minha carreira como delegado de polícia, porque essa decisão, ela é uma decisão histórica. É uma decisão que abre caminho para a defesa dos direitos fundamentais dos transexuais. No Brasil, até hoje, existem pouquíssimas decisões nesse sentido. Então eu fiquei muito feliz, muito contente, principalmente pelo fato de ter mais certeza ainda que a justiça começa na delegacia. Notem, se eu não encaminho essa manifestação para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário não teria analisado a matéria. A transexual não teria tido acesso a essas protetivas. Dificilmente ela ia encontrar outra via para receber essa proteção. Por isso que a justiça começa, sim, na delegacia de polícia. É o plantão policial que está aberto 24 horas por dia à disposição da população. Pouquíssimos agentes públicos trabalham diariamente, de forma constante. Então é muito gostoso, é muito bom sentir que a justiça começa na delegacia. E mais importante ainda,
é sentir que o delegado de polícia realmente exerce as funções de primeiro garantidor da legalidade e da justiça. É por isso que o delegado de polícia, pessoal, ele tem que agir com denodo, ele tem que agir com coragem. Não pode ser um agente público inerte, não pode ser só mais um. Se eu simplesmente registro o boletim de ocorrência, se eu não adoto a natureza de violência doméstica, se eu não me manifesto, se eu não tenho a iniciativa de acionar o Poder Judiciário, seria só mais uma transexual desrespeitada, que poderia estar morta hoje. Então vejam, por isso que é importante a gente ter agentes públicos vocacionados. Por isso que é importante a gente ter agentes públicos que pensam fora da casinha. Nós estamos vivendo a era do dito pelo não dito, da inversão de valores, do império da corrupção. O Brasil só vai mudar quando pessoas vocacionadas tomarem conta da persecução penal. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que ingressa no serviço público porque quer status, porque quer dinheiro. O cara quer ser delegado para ficar tirando selfie. Ele quer ser delegado para distintivo, para ficar postando foto com arma. Mas ele é só mais um. Ele não é movido por justiça, ele não respira princípios. Nós precisamos de pessoas vocacionadas, idealistas, movidas por princípios. Esse tipo de pessoa jamais vai ser corrompida. Esse tipo de pessoa, ela vai fazer a diferença. Ela vai buscar justiça. Ela vai pensar no próximo. Ela não vai ficar no Ctrl+C, no Ctrl+V. Ela vai além. Então pensem nisso. Vocês que querem ser delegados de polícia, pensem nisso. Não sejam apenas mais um, mais uma. Façam a diferença na região de vocês. E a minha felicidade é muito grande porque eu sempre quis operar o direito, mas eu sempre quis ir além. Eu sempre quis fazer parte de situações marcantes, históricas. Quando eu ingressei na carreira de delegado de polícia, eu ouvi muita gente falando que o delegado não podia aplicar insignificância. Se você aplicar insignificância, você vai ser punido. Você não pode aplicar. Você vai ser perseguido. Só que eu tenho a minha personalidade. E o senso de justiça é muito forte em mim. Então eu comecei a aplicar a insignificância. E quando bateu no judiciário, o judiciário seguiu o meu entendimento. O Ministério Público também. Então isso, pessoal, gera uma satisfação enorme. Você operar o direito. Você ter um entendimento seu acolhido pelo MP, acolhido pelo judiciário. Quem disse que o delegado não pode aplicar insignificância? Eu já apliquei várias vezes. E a minha decisão acabou gerando coisa julgada material. Porque o MP foi favorável, pediu arquivamento, o magistrado acolheu. Graças a Deus, eu trabalho com juízes e promotores comprometidos com a justiça. E agora eu tive mais uma prova disso, com o acolhimento da medida protetiva para a transexual. Então isso é muito gratificante. Pessoal, dito isso, feitas essas considerações sobre o caso concreto, sobre a carreira de delegado de polícia, eu quero passar para vocês agora o segundo bloco, as considerações específicas da Lei Maria da Penha. Vamos lá. Professor, tem previsão expressa na Lei Maria da Penha em relação à aplicação dessa lei para o transexual? A resposta é negativa. Não há previsão expressa na Lei Maria da Penha. Mas se vocês abrirem o código aí, se vocês pegarem o Vadimécum, lá no artigo 2º da Lei Maria da Penha, consta que todas as mulheres têm os seus direitos assegurados, independentemente da condição sexual,
independentemente da opção religiosa. Então o artigo 2º da Lei Maria da Penha, ele é bem nítido, ele é bem expresso. Ele não apresenta condicionantes para que os direitos das mulheres sejam tutelados. E mais, lá no artigo 4º da Lei Maria da Penha, o legislador diz que, na interpretação da lei, o intérprete deve levar em consideração os fins sociais a que ela se destina. Então, considerando esses dois dispositivos, fazendo uma interpretação teleológica sistemática, muitas pessoas estão entendendo que a Lei Maria da Penha se aplica sim aos transexuais. Artigo 2º e artigo 4º. A Lei Maria da Penha protege as mulheres de forma ampla. Ela abarca também os transexuais. Interpretação extraída do artigo 2º e do artigo 4º. E aí vocês vão perguntar para mim, mas professor, artigo 2º, artigo 4º, interpretação teleológica, interpretação sistemática. Então, o transexual está incluído nesse conceito? Eu entendo que sim. E outras pessoas vêm entendendo também que sim. Só que, antes de prosseguir com a matéria, eu preciso passar para vocês algumas distinções relevantíssimas. As pessoas estão confundindo termos que não são iguais. Homossexualismo, transexualismo e a questão do travesti. São três coisas totalmente diferentes. Muita gente fala baboseira sem saber essa distinção. Então, prestem atenção. Homossexual. Quem que é o homossexual? O homossexual é aquele que sente atração por pessoa do mesmo sexo. O homem que sente atração por outro homem. Esse é o homossexual. O fato dele sentir atração por outro homem, pessoal, não significa que ele sente repulsa pelo órgão genital dele. Ele gosta de outro homem, ele sente atração sexual por outro homem, mas ele se dá bem com o órgão genital dele. Ele não sente repulsa necessariamente pelo órgão genital. Esse é o homossexual. O travesti, por sua vez, é o homem que se veste de mulher. Só que ele não sente repulsa pelo seu órgão genital. Ele se veste de mulher normalmente para prestar serviços sexuais, para ganhar dinheiro com isso. E por fim, o transexual, que é o tema dessa live de hoje, o transexual é aquela pessoa que, desde a tenra idade, ela não se identifica com o corpo dela. Ela nasceu homem, mas a mente dela, as atitudes dela, os gostos dela, tudo isso está ligado ao sexo feminino. Então, em resumo, no transexualismo é como se a pessoa tivesse nascido no corpo errado. Eu tenho o corpo de homem, mas os meus gostos, o meu jeito, os meus sentimentos, os meus pensamentos, tudo isso é do sexo feminino. Então eu nasci no corpo errado. Esse é o transexual. Portanto, é importante não confundir esses três termos. É importante não confundir. Muito bem. Outro esclarecimento importante para vocês, agora ligado à doutrina. Quais correntes doutrinárias existem atualmente sobre esse tema? Vamos começar pela primeira.
A primeira corrente diz que o transexual ele não pode ser protegido pela Lei Maria da Penha. Essa primeira corrente ela é mais rigorosa. Ela diz que o transexual, ainda que ele faça cirurgia de mudança de sexo, ainda que ele altere o registro civil dele, ainda assim ele não é mulher. Biologicamente falando, geneticamente falando, ele é homem. Então, não é possível aplicar a Lei Maria da Penha. Essa é a primeira corrente. Professor, qual doutrina defende essa corrente? Renato Brasileiro. Professor Renato defende essa corrente. Nós temos ainda uma segunda vertente defendida principalmente pela ex-desembargadora Maria Berenice Dias. Atualmente ela é advogada. A professora Maria Berenice, ela faz uma interpretação mais ampla da Lei Maria da Penha. Ela diz que essa lei se aplica a todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino. Portanto, os transexuais podem sim ser beneficiados pela Lei Maria da Penha. A professora Maria Berenice, na obra dela, da Lei Maria da Penha, ela não apresenta nenhuma condicionante. Ela não fala que precisa fazer cirurgia, ela não fala que precisa alterar o registro civil, ela simplesmente diz que se aplica aos transexuais. E nós temos ainda uma terceira linha de pensamento. Para essa terceira linha, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha aos transexuais desde que ele seja reconhecido juridicamente como mulher. Mas como assim, professor, reconhecido juridicamente? Isso quer dizer que para essa corrente a Lei Maria da Penha se aplica desde que o transexual tenha obtido o direito de alterar o registro civil dele. Ele obteve judicialmente o direito de mudar a identidade dele. Ele vai mudar o nome de masculino, vai passar a ser feminino. O sexo que consta lá no RG vai deixar de ser masculino e vai passar a constar feminino. Então, essa é a condição imposta por essa terceira corrente, o reconhecimento jurídico do transexual. Há ainda uma outra corrente, que também pode ser encaixada nessa terceira linha, que diz que o transexual ele só faz jus à Lei Maria da Penha se ele passou por cirurgia. Se ele passou por cirurgia, se ele mudou de sexo, aí sim ele faz jus à Lei Maria da Penha. Então notem, nessa terceira linha de pensamento, nós temos duas posições. Uma exige alteração no registro para aplicar a Maria da Penha e a outra exige a cirurgia para aplicar a Lei Maria da Penha. Basicamente, em resumo, são essas três correntes que nós temos atualmente no Brasil. Professor, quais foram os argumentos que você adotou naquela sua peça de 10 laudas? Naquela peça de 10 laudas, eu usei os seguintes argumentos. Eu comecei falando do artigo 2º e do artigo 4º da Lei Maria da Penha. Já passei para vocês, não vou repetir para não ficar cansativo. Falei sobre o artigo 2º, falei sobre o artigo 4º, falei que a Lei Maria da Penha ela se aplica às pessoas que se identificam com o gênero feminino. Citei a professora Maria Berenice Dias e fui além. Construí alguns argumentos que eu acho que são pertinentes. Citei a dignidade da pessoa humana, que é a viga mestra do nosso ordenamento jurídico. Citei também o princípio da proibição de proteção deficiente, princípio este que foi já usado pelo Supremo Tribunal Federal
em alguns casos, notadamente naquele julgado que o Supremo estabeleceu que a Lei Maria da Penha é constitucional. Nesse julgado, o Supremo usou o princípio da proibição de proteção deficiente. O Estado deve fornecer mecanismos para proteger de forma eficaz os seus cidadãos. E citei ainda, na minha manifestação, a questão da felicidade, o direito à felicidade. Também já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal o direito à felicidade. É um direito implícito que consta na Constituição Federal, que decorre da dignidade da pessoa humana. Então eu usei basicamente essas três posições: dignidade da pessoa humana, proibição de proteção deficiente e direito à felicidade, lá na minha peça. Eu argumentei, como que nós vamos assegurar esses princípios sem conceder protetivas para a transexual? Na minha visão, que eu coloquei na peça, a cirurgia de mudança de sexo é uma medida meramente estética. A alteração no registro civil é uma medida meramente formal. Essas providências, elas são complexas e demoradas, razões pelas quais elas não podem constituir barreiras para a aplicação dos direitos fundamentais. Essa é a minha posição. O transexual, se ele já começa a se sentir diferente desde a infância, nós podemos pensar com isso que ele já nasce assim. É uma questão de ser, é uma questão interna. Nenhuma medida externa vai alterar a natureza das coisas. Não dá para fazer milagre. Não é porque eu alterei o registro civil dele, não é porque eu tirei o órgão genital dele, que num passe de mágica o homem vai deixar de ser homem e vai virar mulher. Ele já nasceu mulher, por dentro, na mente, no psiquismo. Por isso que eu sustentei esses argumentos. E mais, eu também destaquei na minha peça o princípio de Yogyakarta, princípio número 5 de Yogyakarta. Nossa, professor, mas que princípio é esse? Princípio de Yogyakarta? Pessoal, em 2006, lá na Indonésia, vários especialistas se reuniram nessa região chamada Yogyakarta. Nessa reunião, esses especialistas, eles analisaram os direitos humanos à luz das pessoas que se identificam com o gênero feminino. Então, a partir dessa reunião, eles criaram vários princípios que ficaram conhecidos como princípios de Yogyakarta. São princípios que tutelam os direitos humanos das pessoas ligadas ao gênero feminino. E o princípio número 5 de Yogyakarta diz respeito à segurança pessoal. A pessoa, ela merece segurança, independentemente do gênero dela. Não é porque ela se identifica com o gênero feminino que ela deixa de merecer proteção. Então, olha a dica trator para você. Se cair na tua prova, escrita ou oral, traz e manda para o examinador, manda aquele torpedão. Cita os princípios de Yogyakarta. Na faculdade não passam isso. Isso é um plus para a sua peça, é um plus para a sua prova. O examinador vai ver a sua resposta, ele vai ter um orgasmo jurídico, ele vai falar, caramba, saiu da mesmice, saiu do arroz com feijão. Citou um princípio envolvido no direito internacional. Então, marquem bem, princípios de Yogyakarta. Depois é só jogar no Google que vocês vão ver todos os princípios, tá bom? Citei também esse princípio de Yogyakarta. Vamos prosseguir mais um pouquinho, então.
para entrar agora na questão da jurisprudência. Professor, como que a jurisprudência vem interpretando essa questão dos transexuais? De antemão, é importante ressaltar que o STJ e o STF não analisaram ainda a matéria. Muita gente confunde. O STJ e o STF não se debruçaram ainda sobre essa matéria. Não falaram nada ainda se a Lei Maria da Penha se aplica ou não ao transexual. Não falaram nada. Muito bem. O que o STJ tem de julgado relacionado a esse tema? Tem o seguinte: há pouco tempo, o STJ decidiu que o transexual que quiser alterar o registro civil dele, esse transexual, ele não precisa se submeter à cirurgia. Alguns juízes estavam deferindo a mudança no registro, mas condicionando essa mudança à realização de cirurgia. O caso chegou no STJ. A STJ falou não. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, se o transexual quer alterar o seu registro, não é correto, não é consentâneo com a ordem jurídica condicionar a retificação no registro à realização de cirurgia. É incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, principalmente por duas razões. Às vezes, o transexual não pode ser submetido à cirurgia. Ele tem problemas de saúde. Ele não pode passar por um procedimento cirúrgico. Outro motivo, às vezes falta dinheiro. Ele quer mudar de sexo, mas ele não tem dinheiro para fazer a cirurgia. Então, com base principalmente nesses argumentos, o STJ assentou que a mudança no registro civil não depende de cirurgia. STJ. Principal preceito usado foi o preceito da dignidade da pessoa humana. E no Supremo, professor, o que tem no Supremo sobre essa matéria? O STF iniciou no ano passado um julgamento de recurso extraordinário onde foi debatida essa questão. O transexual, para alterar o registro dele, ele precisa passar por cirurgia? O STJ já falou que não. O Supremo, no ano passado, começou a julgar esse tema. Já há maioria de votos, pelo que eu me recordo. Falta só finalizar o julgamento, mas boa parte dos ministros já proferiram seus votos. No seguinte sentido, não precisa de cirurgia para mudar o registro civil, tá bom? Já há vários votos dos ministros do Supremo nesse sentido. Pessoal, não é correto realmente exigir cirurgia. A cirurgia, ela não deixa de ser uma mutilação. Como que eu vou condicionar a aplicação de um direito fundamental à realização de uma mutilação no meu corpo? Isso é incabível, isso é um absurdo. Então, portanto, a meu ver, o STJ e o Supremo Tribunal Federal estão corretíssimos nessas linhas de pensamento. Professor, e no âmbito estadual? O que nós temos de jurisprudência no âmbito estadual? Nós já vimos os tribunais superiores, vamos analisar agora os tribunais estaduais. Tribunal de Justiça de São Paulo já proferiu acórdão no sentido de que o transexual ele faz jus às medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Tribunal de Justiça de São Paulo tem acórdão falando que o transexual faz jus às medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Nesse acórdão ficou assentado que para que o transexual receba as protetivas, não é necessário que ele faça a cirurgia. Tá certo? Outro tribunal de justiça
que já proferiu também acórdão nesse sentido, aplicando a Maria da Penha aos transexuais. Tribunal de Justiça do Mato Grosso proferiu julgado idêntico ao julgado de São Paulo, ou seja, aplicando a Lei Maria da Penha aos transexuais. Em primeira instância, eu encontrei decisões de juízes do Acre, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. E agora, aqui em São Paulo, naquele caso meu que eu falei para vocês, que o juiz aplicou as protetivas ao transexual, independente